Olá, pessoal do primeiro ano, bom dia. Vamos para mais uma aula remota. Abram a apostila de vocês no módulo 35, página 331. E hoje nós vamos continuar com elementos básicos da narração. Como vocês perceberam, a apostila ela vem trazendo dia a dia todas as peculiaridades e especificidades de um texto narrativo. E ao longo do ensino médio, vocês poderão aprender vários outros tipos textuais, para que quando vocês cheguem no vestibular, não tenham mais dúvidas com relação a nenhuma das modalidades da escrita. Mas então, hoje nós vamos continuar e reforçar aquilo que vocês já aprenderam sobre narração. Todo mundo já abriu na página 331? Então, vamos lá. Vocês vão perceber que nós temos um quadro narrativo, né? Nós temos esse quadrinho e aqui no quadrinho ele vem trazendo cada uma das funções, né? E tipos de narrador necessários para a construção textual da narrativa. Então, vamos acompanhar comigo? Personagem. Definem-se pelas características e pelas ações. Enredo, ação, organização de fatos. Tempo, o tempo cronológico, que é o tempo real, e o tempo psicológico, que é o tempo mental. Espaço, lugar definido pela descrição ou apenas indicado, né? Vai depender da narrativa. Foco narrativo, de terceira pessoa, né? Então, é o observador, é quem narra de fora da história, e de primeira pessoa, de dentro da história. E aí, no de terceira pessoa, nós temos o narrador onisciente, é aquele que tudo sabe, conhece a interioridade do personagem, então você vai perceber que ele tá de fora, mas ele tá dando características temporais, características psicológicas daquele personagem. E o narrador observador. O narrador observador, ele tudo vê. Então, professora, narrador, eu posso dizer que o narrador onisciente é o mesmo que narrador observador? Não. Por que você não pode dizer que é o mesmo, a mesma coisa? Sim, um tem o mesmo papel do outro e estão intimamente ligados. E eu já disse isso para vocês. Então, às vezes você fala, o narrador onisciente, ele é observador. Mas nem sempre o narrador observador, ele é onisciente. Entenderam? Por quê? Porque o narrador observador, ele já, aqui ó, o conteúdo já fala para você, ele vê tudo o que está acontecendo na narrativa. Um narrador onisciente, ele sabe do interior dos personagens. Então, nem sempre o narrador observador, ele vai dizer acerca do interior dos personagens. Ele pode só observar de uma forma afastada, né? Ele também sabe, mas ele não se condensa, ele não se aprofunda na questão do interior dos personagens, tá? Então, por isso essa questão do onisciente e do observador. Então, aqui a apostila, ela vem trazer como se faz uma narração, nós já tivemos 2 aulas anteriores disso, e ela vem reforçar tudo isso que nós já falamos. Eu passei para vocês os exercícios da página 333 e 334, tá? E qualquer dúvida que vocês tiveram, aproveitem para me perguntar agora. A correção vocês já têm, mas eu vou carregar aqui a correção do professor no Classroom, tá? Para que vocês tirem as suas dúvidas, certinho? E agora, nós vamos ainda falar de mais um módulo, tá? O próximo módulo, continuem na apostila comigo, está na página 338, é o módulo 38. Por que eu vou dar continuidade a esse módulo? Porque esse módulo que eu acabei de explicar de narração, vocês já estão por dentro, a gente já vem estudando sobre eles. E agora a gente vai aprofundar um pouquinho na questão do tempo e do espaço na narração. Então, todo mundo acompanha aí, tá? Na página 338, o tempo e o espaço na narração. Vou dar um tempinho para que vocês abram, tá? Todo mundo abriu? Página 338.
o tempo e o espaço na narração. Então, vamos começar pelo tempo. Há duas maneiras de lidar com o tempo em uma narração. Uma é o tempo cronológico e outra, o tempo psicológico. O tempo cronológico, podem grifar, é o tempo em que se desenrola a ação. Os fatos são narrados na ordem em que acontecem. Apresentação, complicação e o epílogo. Indicam-se conforme o caso, dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, década, século, etc. Não é preciso mencioná-los sempre, mas deve dar a entender ao leitor o tempo de duração da história, utilizando-se algumas expressões, né? Alguns minutos, instantes, no dia seguinte, algum tempo depois. Então, o tempo cronológico é exatamente o período que durou o desenrolar da ação. O tempo cronológico é isso. Olha aqui o exemplo. O ano era 1840. Naquele dia, uma segunda-feira do mês de maio, deixei-me estar alguns instantes na Rua da Princesa. Se você não quiser falar de datas, mas você quer adequar ao seu texto em horas, minutos, olha só, eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava. Então, gente, tempo cronológico, o que ele significa? Você vai colocar o momento em que aquilo aconteceu. E ele está ligado a quê? A hora, a um ano, a um mês. E se professora, mas eu quero falar numa manhã de sol. Tudo bem, mas e aí? Ele está falando aqui do desenrolar. Você apresentou essa narrativa numa manhã de sol, mas e aí? Quanto tempo durou sua narrativa? Entardeceu, anoiteceu, entendeu? Tudo isso é tempo cronológico. Então, o tempo, ele é muito importante para quê? Para que você dê a real noção ao leitor da continuidade da sua narrativa e também do período em que essa narrativa durou, certinho? E agora a gente vem para o tempo psicológico. O tempo psicológico não é material nem mensurável, mas sim flui na mente dos personagens. Há quebras de ordem cronológica nos fatos. Ora se antecipa um acontecimento, ora recua-se no tempo e volta-se ao passado. A narrativa tem um fluxo intimamente ligado ao mundo interior do personagem. Grifem. A narrativa tem um fluxo intimamente ligado ao mundo interior da personagem, aos seus conflitos, reflexões, recordações. O tempo psicológico, vocês vão perceber e saber diferenciá-lo do cronológico, porque o personagem, ele busca na sua memória alguma recordação, algum fato que mexeu com ele e que ele está narrando e rememorando ali durante aquela narrativa. Por exemplo, eis, comecemos a evocação por uma célebre tarde de novembro que nunca me esqueceu. Tive outras muitas, melhores e piores, mas aquela nunca se apagou do meu espírito. É o que vais entender lendo. Entendeu? Olha só, Machado de Assis, ele trabalha muito com a questão do tempo psicológico. O que significa isso? Aqui na obra Dom Casmurro, ele está contando uma história, está rememorando, e você percebe que o tempo ele não está ligado ao nada, só ao dia, mas ele está ligado a uma questão psicológica, que você rememora, que você suspira, que você lembra com carinho ou com tristeza daquela data, certo? Então, o tempo psicológico, façam uma flechinha, ele mexe com os sentimentos, ele está ligado à lembrança, né? Dentre outras coisas, certo? Aí vem os exemplos. Agora, vocês vão ver o espaço. O que significa o espaço? O espaço é aquilo que eu já tinha falado para vocês. Ele vai descrever, você vai descrever um lugar, vocês já fizeram narração com relação a isso. Desculpa, pessoal. Você descreve aquele espaço e dá peculiaridades sobre aquele espaço. Exemplo, tem uma crônica que eu gosto muito, ela é uma crônica narrativa, que ela descreve um incêndio de uma loja de brinquedos. Então, à medida que ela vai descrevendo esse espaço, ela vai falando das labaredas subindo as bonecas, ela vai falando das janelas
trancadas, largas janelas. Então, a descrição do espaço é exatamente o lugar em que ocorrem as ações. Então, vocês podem grifar só essa primeira linha. O espaço é o lugar em que ocorrem as ações. Nada mais é do que isso, certo? E aí tem exemplos de indicação do espaço aí do outro lado, né? Corta a extensa e quase despovoada zona da parte sul-oriental da vastíssima província de Mato Grosso. Então, aqui ele está narrando o local em que se desenvolveu aquela história, certo? O espaço é bem fácil também de entender e é importante. Por que vocês não veem dificuldade nesse conteúdo e a apostila traz? Porque muitas vezes vocês se esquecem disso no decorrer da narrativa de vocês. Então, pensar nesse tempo cronológico, né, de quando aconteceu, pensar no tempo psicológico, das memórias que incitaram no personagem, pensar no espaço, em que local isso ocorreu. Tudo isso é muito importante na narrativa e por isso a teoria vem para que vocês pratiquem o que aprenderam na hora da escrita. Gente, aqui também tem umas expressões indicadoras de ordenação por espaço bem legal. Então, tem advérbios e locuções adverbiais de lugar, tem certas locuções prepositivas, longe de, perto de, junto a, junto de, em frente de, adjuntos adverbiais de lugar, né? No Brasil, na Europa, no Sul, no Norte, nas grandes cidades. Então, prestem bem atenção nesses quadradinhos, porque eles dão uma boa ideia de como procederem a narrativa, certinho? Agora nós vamos para a prática e eu vou acompanhar com vocês. Um grande beijo, espero que tenham gostado da aula. Nós fizemos 2 módulos em uma aula só. Vocês já tinham visto, né, os elementos básicos da narrativa, mas a apostila ela vem esmiuçando para que vocês tenham mais e mais noção. É importante que vocês corrijam os exercícios, tá? Eu tenho recebido bastante dúvidas com relação aos exercícios no WhatsApp e tenho respondido todas. Qualquer dúvida quando eu postar a correção que vocês tiverem, ou que vocês mesmos tenham a correção ao final da apostila e que vocês erraram e não entenderam por que erraram, não esqueçam de falar comigo, tá? Porque eu estou aqui no WhatsApp para tirar qualquer dúvida e no Classroom também. Quando for carregar os exercícios, eu tenho vários alunos já fazendo isso. Quando carregam os exercícios, já conferem no gabarito, veem o que erraram e já me perguntam. Fiquem à vontade, para mim não é problema nenhum, muito pelo contrário. Eu até gosto mesmo que vocês suscitem essas dúvidas para que vocês não fiquem com dúvidas, tá? A aula remota, ela é tão importante quanto se estivéssemos presencial. Eu acredito que ela seja até mais importante, porque você tem a oportunidade de ter o vídeo à disposição, voltar, ver o que entendeu, o que não entendeu, e vocês ainda têm meu WhatsApp além do Classroom para me perguntarem. Um grande beijo, eu amo vocês.